TIM, vários de nós, do Rio de Janeiro principalmente, começamos a ter uma ação efetiva ali de protesto, de exigir justiça. Era um grupo grande de jornalistas, quer dizer, não foi personalista, embora o Marcelo Beraba, sem dúvida, tenha sido a principal liderança que comandou esse processo. Mais do que comandou, conseguiu reunir as pessoas em torno dessa ideia. Um grupo de jornalistas que já tinham na cabeça a ideia de que precisava fazer uma associação que não fosse exatamente um sindicato. Há um desejo grande de trazer as novas gerações e de ocupar um espaço que era muito importante, que precisava ser ocupado pelos jornalistas, que não é apenas aquele desempenhado muito importante pelos sindicatos. Mas para somar força a essas organizações que já haviam jornalísticas. No caso da Abrage, ela tem a missão de promover o jornalismo investigativo, elevar o padrão do jornalismo praticado no Brasil, ajudar os jornalistas a terem mais segurança quando estão trabalhando, né, a preocupação toda por conta da morte do Tim Lopes, defender o livre acesso às informações públicas e promover esses eventos como são os congressos anuais e outros. E mudou, a meu ver, a maneira como os jornalistas encaravam a própria profissão. E era um pouco assim inspirado no IRE dos Estados Unidos, que tinha sido criado com esse objetivo também de melhorar ali o jornalismo nos Estados Unidos. E aí entra o Rosenthal, né, que também conhecia o TIM, estava acabando de formar o Knight Center. A primeira atividade que o centro teve ao nascer, em agosto de 2002, foi um seminário no dia 31 de agosto, tentando introduzir no Brasil a ideia de não só de incentivar o jornalismo investigativo, mas falar de duas outras questões que eram a segurança e as questões éticas. E aí a gente tem mais de uma manifestação no Rio, tem uma grande na Cinelândia, e depois a gente faz um seminário no Sindicato dos Jornalistas do Rio de Janeiro sobre defesa profissional, sobre segurança do jornalista, e depois a gente faz um na USP. Para trazer essa noção, numa época, não só que o jornalismo brasileiro estava traumatizado com o barbarismo da morte do Tim Lopes, mas como as áreas urbanas do Rio já viviam momentos de guerra, de verdadeiras guerras. Foi o primeiro fórum brasileiro em que se discutia técnica jornalística, em que jornalistas compartilhavam informações, compartilhavam conhecimentos sobre como fazer jornalismo, criticavam uns aos outros, não nos bares, mas cara a cara. Então, nesse meio do caminho entre o sindicato e a USP, nós conversando, vários de nós conversando, Rosenthal, vários conversando, eu mando uma mensagem, um e-mail para esse grupo de jornalistas, 100 e tantos jornalistas, não me lembro mais o número, que eu conhecia e que eu sabia que tinha alguma sensibilidade para essas questões, tanto a questão da defesa da integridade jornalística, no caso do TIM, como a ideia de algo que fosse além disso na defesa de uma lei de acesso à informação pública, na defesa da liberdade de imprensa, liberdade de expressão e na qualificação profissional. A primeira discussão sobre a Abrage, que era uma lista de e-mails, foi justamente sobre o nome. Associação Brasileira de Jornalismo ou Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo? Um grande debate. Nós não usávamos esse termo, né? Inclusive quando a gente surge e a gente começa a discutir a ideia de ter na associação jornalismo investigativo, há uma reação contrária, no sentido de que todo jornalismo é investigativo. Nem todo jornalismo é investigativo. Existe o jornalismo, a cobertura de uma partida de futebol é jornalismo. A cobertura de um debate eleitoral é jornalismo. Agora, para fazer investigação, você precisa de tempo, precisa de gente qualificada, precisa de recurso,
Existe uma especialidade do jornalismo em profundidade. Que é aquele jornalismo que causa um certo desconforto, um incômodo, principalmente em pessoas que estão no poder, mas não só nisso, porque o jornalismo investigativo não é só isso. O jornalismo investigativo, por exemplo, ele não tem um deadline, uma hora para acabar. E com o tempo ter uma quantidade de informações suficiente para você conseguir avançar naquele assunto para além daquilo que as pessoas querem que você saiba. Por isso mesmo é o jornalismo mais caro de se fazer e o mais difícil, porque outra característica do jornalismo investigativo é que ele vai mostrar coisa que outros estão tentando esconder. Nós estamos querendo enfatizar que há recursos no jornalismo que aprofundam e que a gente conhece pouco e que a gente deveria ter uma atenção para isso. Um arsenal técnico que nos permitisse aprofundar qualquer assunto que a gente decidisse escrever a respeito, ou televisionar, ou falar, né? Então a gente achou que era estratégico vender a ideia do jornalismo investigativo para obrigar as redações e as empresas jornalísticas a investirem nisso, porque virou uma marca. A gente queria disseminar as boas práticas do jornalismo, os fundamentos do jornalismo. Então, a minha gestão foi muito focada nisso, nessa questão da formação e do treinamento. No começo, que falava em português, era hack, né? Reportagem auxiliada por computador. São técnicas do jornalismo investigativo que a Abrage praticamente lançou no Brasil e que depois virou o jornalismo de dados, etc. E é claro que cada presidente que vai chegando, ele vai acrescentando coisas, ele vai enriquecendo, né, esse olhar da Abrage. Eu lembro de um dos cursos que eu fiz, né, que era exatamente como investigar gasto público. E eu trabalho numa área onde isso é super nebuloso, que é a segurança pública. Então, muito difícil ter acesso ao orçamento de polícia, orçamento de secretarias. E foi quando eu comecei a cavar para poder entender o que era investido, como era investido. A matéria-prima do jornalismo era a falta de informação, a falta de acesso aos dados, a falta de acesso às autoridades. Oculto era, fulano tem fontes, fulano consegue chegar no presidente, no ministro, não sei o que lá. Isso acabou. Primeiro porque desintermediou a relação do poder com o público, não precisa mais da imprensa para dar declaração oficial, né? Vai direto pelo Twitter ou pelas redes sociais, o que seja. E isso requeria um novo tipo de técnica jornalística. Você tem cada vez mais um manancial de dados que é impossível de uma pessoa só com um bloquinho dar conta de depurar a informação que está ali dentro desse oceano de dados, que você precisa de técnicas muito específicas para acessar essas informações, organizar essas informações, limpar essas informações e extrair dados e interpretações a partir delas. Isso era uma coisa que não se ensinava nas faculdades de jornalismo, isso era uma coisa que não se ensinava em faculdade alguma, na verdade. A Abrage foi muito importante para incutir essa cultura de uso de dados para além da reprodução de boletins estatísticos do IBGE ou de pesquisas de opinião do Datafolha ou do Ibope. A gente pensou, bom, um jeito de atrair mais jornalistas para a associação vai ser se a gente, por exemplo, der cursos para qualquer jornalista, não apenas para os jornalistas da Folha, né? Então a gente trouxe gente de vários estados do Brasil, diferentes veículos, para que elas replicassem o que elas tinham aprendido nesse curso dentro das suas redações. Isso deu parcialmente certo, mudou a perspectiva. E eu acho que a Abrage entendeu isso muito bem, porque os cursos que ela promoveu foram justamente não para ensinar o cara a criar uma fonte no ministério tal. Até teve. Mas o grosso era como você pega essa montanha de informações em que você corre o risco de se afogar e não tirar nenhum lead daí, nenhuma notícia, e desbastar até você chegar em algo que tenha interesse público e interesse jornalístico. Esse foi um trabalho que fez a imprensa brasileira crescer muito de qualidade ao lidar com esse tipo de informação e deixar de ser dependente das fontes oficiais para conseguir interpretar um dado.
uma vez que você tem acesso à base pura e você consegue tratar essa base de igual para igual, digamos assim, consegue mergulhar lá dentro e puxar as informações mais importantes, você não depende do release do veículo oficial, do órgão oficial, para dizer o que é a notícia. Você pode, você próprio, encontrar a notícia ali no meio, né? Depois de um certo tempo, começou a aparecer essa expressão Data-Driven Journalism nos Estados Unidos, principalmente no New York Times. A gente trouxe para 2 congressos da Abrage o Aaron Philhofer, que era o cara que cuidava disso no New York Times, que é quando a gente faz a transição da planilha de Excel para a linguagem de computador, que você deixa de falar, de usar números e letras e passa a usar códigos, linguagem digital pura, né? Por quê? Porque as quantidades de informações e de dados já não eram mais na casa dos milhares ou nas centenas de milhares ou do milhão, já era na casa do bilhão. Então, foram saltos que a imprensa foi tendo que dar, se adaptando às mudanças tecnológicas, e que a Abrage teve um papel importante para garantir que essas técnicas chegassem para o maior número possível de jornalistas. A minha geração não tinha nenhuma consciência, praticamente nenhuma, de segurança. Nós sentíamos super-homens. Então, quando morre Tim Lopes, a nossa preocupação com a segurança, ela se eleva num novo patamar de que algo mais era preciso fazer. Não bastava apenas, como era feito, pautar jornalistas experientes que sabiam como planejar, como entrar e como sair de uma favela. Muitos achavam que o jornalista... não, isso é parte do jogo mesmo, não tem. A gente sabe que se entrar numa favela, se tiver todo mundo em casa, as portas toda fechada, é porque tem algum problema, então a gente... Então, em 2003, a Federação Internacional dos Jornalistas, no Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, ela resolve criar uma instituição que fosse focada na proteção de jornalistas que atuam em áreas de risco. Essa instituição se chama International News Safety Institute. Em 2006, acontece a primeira experiência de treinamento de jornalistas que atuam em áreas de risco. São treinamentos presenciais que duram de 2 a 5 dias. Então foram treinados jornalistas no Rio de Janeiro e em São Paulo. São Paulo já tinha sofrido aqui no Rio, aqui também com o sequestro do jornalista Guilherme Portanova. Os treinadores são ex-militares que entendem o trabalho do jornalista, os riscos que o jornalista corre, e esses jornalistas são preparados para enfrentar as diferentes situações que eles podem se deparar numa pauta. Pode ser um sequestro, pode ser um tiroteio, pode ser uma ameaça. Nos anos subsequentes, a Abrage foi muito importante em trazer essa cultura de segurança para o Brasil, através de seminários e treinamentos, às vezes até enfrentando uma resistência dos próprios jornalistas. De 2006 para cá, esses treinamentos foram crescendo, as redações foram entendendo a importância de se ter essa preparação, porque o risco ele é inerente à atividade do jornalista. Então, você tem a violência que acontece na Amazônia Real, na Amazônia Legal. Você tem a violência que acontece com quem cobre tráfico de drogas. Você tem a violência de quem investiga cartéis, grupos perigosos. Você tem a violência política, de um mundo polarizado que a gente vive, o Brasil faz parte dele. Então, hoje, além desse tipo de violência que a gente falou agora, tem a violência digital, tem a perseguição dos jornalistas pelas redes. Mulheres são violentadas por políticos no discurso. Em 2013, com os protestos, a gente começa a perceber que cobrir protesto, não que não fosse, mas é que tinha menos. Então, os protestos passam a ser uma preocupação. E aí também há treinamentos focados para esse tipo de risco. Eu me vi em muitas situações como repórter, não só em guerra, que é uma outra história, mas como correspondente cobrindo manifestações de rua que se tornaram violentas, onde, quando eu olhava ao meu redor, eu era, ou nós, repórteres, éramos os únicos atores ali que não tinham se preparado devidamente para aquele confronto.
os manifestantes tinham rota de fuga, não sei o que, a polícia tinha se infiltrado nos manifestantes, sabia onde eles iam estar, não sei o que, e nós íamos só como olhando e tal. Nos últimos anos, eu diria que de 2015 para cá, o Brasil caiu muito no ranking da liberdade de imprensa. E quando se fala de liberdade de imprensa, a gente está falando de liberdade de expressão, que é um direito humano. A forma como você se protege é criando uma grande rede de solidariedade que faça com que, se você mexeu com um, você mexeu com todos. E você não mexeu com o jornalista, você mexeu com o jornalismo. Também não é só treinando, não é só preparando o jornalista, mas denunciando quando a liberdade de expressão está em risco. Então, uma vez que a liberdade de expressão, que o direito de imprensa, que o direito de acesso à informação está sendo ameaçado, a democracia está sendo ameaçada e a sociedade como um todo vai perder. E eu sempre falava assim, poxa, isso aqui parece o clube do Bolinha, não pode ter só homem na diretoria. A gente precisa trazer mais mulheres porque a realidade da redação sempre teve mais mulheres dentro da composição de uma redação. Nenhum presidente da Abrage pode ser reeleito. Então, o mandato é de 2 anos e depois a vida segue. Então, isso tem, obviamente, dificuldades para você ter uma nova equipe de diretoria voluntária, porque não se ganha nada para ser diretor e presidente da Abrage. Então, a gente precisava fazer com que as mulheres também se interessassem pela associação, se interessassem por esse trabalho voluntário. A gente precisa conversar sobre assédio, por exemplo. Né, assédio dentro das redações, a questão de gênero dentro das redações, e aí a gente começou a se preocupar com isso, e a gente começou a fazer trabalhos mais focados nisso. Né? A chance de uma nova geração assumir a diretoria da Abrage também foi uma oportunidade para que as transformações da sociedade mais atuais também fossem contempladas no olhar da Abrage para o jornalismo. Né? Vou dar um exemplo simples. Fomos perceber que jornalistas mulheres eram vítimas de uma questão absurda, um fenômeno totalmente silenciado, que é o constrangimento por parte de fontes no trabalho jornalístico, na obtenção de informações, simplesmente pelo fato de serem mulheres. Isso é uma violência contra não apenas aquela profissional, mulher, mas contra toda a sociedade. Trabalhei em redação durante 36 anos. Né? Só que havia um contexto sociocultural que isso não era discutido dentro das redações. Hoje em dia, quando eu vejo essas discussões, quando eu vejo nas reuniões da Abrage, a gente falar livremente sobre questões de gênero, sobre questões de como isso é tratado dentro das redações, a gente avançou muito e isso é sensacional, entendeu? Hoje você tem, né, no chão de fábrica do jornalismo, muitos jornalistas negros, mas eles ainda são minoria nas instâncias de tomada de decisão. Isso precisa chegar lá. A mudança do jornalismo, ela foi refletida, né, pelas pessoas que fazem esse jornalismo. A gente tem aí a lei de cotas, a gente tem o Enem, a gente tem o financiamento estudantil que permitiu que alunos de baixa renda, que são majoritariamente negros, ingressassem nas faculdades. E isso significa que o fazer jornalístico, ele ampliou seus olhares, porque essas pessoas vêm de lugares diferentes, realidades diferentes, com culturas diferentes e que são essenciais para poder construir um jornalismo que não olhe sempre para o mesmo lugar. Hoje em dia a gente diz que existem jornalismos, né? Porque essa questão da diversidade, da pluralidade, faz com que a gente pense em formatos diferentes. A gente tem aí um super caso, que é o caso do Voz das Comunidades, do René Silva, né? Era um garoto mesmo, tinha ali 10 para 11 anos e fez um jornal de bairro, um jornalzinho ali pequeno, que hoje já é um jornal que circula por vários locais do Rio de Janeiro, né? Então, assim, o olhar da percepção daquele garoto mudou o fazer jornalístico em várias favelas do Rio de Janeiro. Os jornalistas que saíam da Zona Sul continuam indo para as redações, mas hoje você tem jornalistas vindo da Baixada que vão para as redações e tem contato com outras histórias, porque eles passam por outros lugares, vêm de outras realidades e se interessam por outras histórias. Porque os jornalistas, eles também cobrem histórias que são importantes para eles.
Então, se eu não conheço uma coisa, eu não me importo com essa coisa, porque ela simplesmente não existe dentro da minha realidade. Então, você amplia, inclusive, os olhares de cobertura dentro do jornalismo. E isso é vital para que a gente compreenda que o jornalismo precisa ser múltiplo, porque as realidades são múltiplas. Então, esses novos olhares tornam o jornalismo mais rico, mas também mais justo. Então, eu vejo a Abrage assim como tanto um grande guia, porque realmente você pode aprender coisas muito segmentadas, né? Mas também uma associação onde a gente consegue trocar figurinha com os nossos pares e compreender que trocando informação, que ensinando uns aos outros, a gente consegue fortalecer o jornalismo investigativo. A Abrage, na sua fundação, teve entre suas missões autoatribuídas defender o acesso a documentos públicos de maneira facilitada e ampla. A Lei de Acesso à Informação consolidou, ou enfim, criou regras muito claras e muito diretas, estabelecendo que qualquer cidadão pode pedir informações que sejam do seu interesse e que são produzidas e custodiadas pelo Estado. E o Estado tem obrigação de responder. O Brasil não tinha ainda uma lei, tinha o direito inscrito na Constituição brasileira, mas esse direito não era regulamentado e, portanto, era muito pouco colocado em prática. O poder público fica distante, de certa forma, tanto fisicamente quanto até na própria forma de tratar os temas públicos, mas a Lei de Acesso à Informação cria um canal direto entre o cidadão e o poder público com a garantia de que tem que ter uma resposta. E é claro que, em alguns casos, os governos, os governantes tentam não respeitar a lei. A Abrage tomou a frente desse tipo de debate em vários fóruns, em Brasília, São Paulo, no Brasil inteiro. Demorou cerca de 10 anos e a lei foi aprovada. Eu acho que a Abrage tem que ser muito aplaudida por ter ajudado o Brasil a ter essa lei civilizatória e que ajuda o país a ficar mais moderno, democrático. A lei é muito boa para jornalistas, mas ela é melhor ainda para a sociedade. Não sem surpresa, os militares fizeram bastante lobby contra a aprovação da Lei de Acesso à Informação, ou pelo menos tentativas de fazê-la menos radical, porque ela é extremamente radical. E durante o processo de aprovação, um obstáculo foi o ex-presidente Fernando Collor de Mello. E o projeto de lei de acesso à informação ficou parado lá há muito tempo, porque o ex-presidente Collor queria que houvesse um sigilo eterno, como a gente fala. O argumento dele, na época, público, era a Guerra do Paraguai, os documentos da Guerra do Paraguai podem constranger o Brasil ou levar a problemas nas relações exteriores entre os dois países, o que não fazia nenhum sentido. Nos Estados Unidos, quando a lei foi implantada, ainda na década de 60, demorou muito para que ela viesse realmente a pegar. No Brasil, ela é relativamente nova, uma década. Então, eu acho que o copo está mais cheio do que vazio. É raro alguém, hoje em dia, lendo notícias, depois de um mês, não ter visto ou lido pelo menos uma reportagem que dissesse: esses documentos foram obtidos por meio da Lei de Acesso à Informação. E nisso acaba gerando algumas mudanças de políticas públicas mesmo, que às vezes é o que motiva muita gente a entrar no jornalismo, mudar o mundo, né? Então, eu lembro de um caso muito específico de 2016, uma reportagem do Vinícius Sassini no Globo, em que ele foi fazer uma reportagem sobre transporte de órgãos para transplante no Brasil. E ele fez um pedido à Força Aérea Brasileira pela quantidade de voos que foram feitos para transportar esses órgãos para transplante. E ele descobriu um grande volume de negativas da FAB de transportar órgãos para transplante, porque as aeronaves estavam reservadas para transporte de políticos. Isso prejudicava, obviamente, a salvar vidas. Assim que a reportagem foi publicada, o então presidente em exercício, Michel Temer, editou um decreto em que
garantia, fazia uma reserva de aeronaves da FAB especificamente para transporte de órgãos para transplante. E 8 meses depois, o transporte de órgãos para transplantes por meio de aviões da FAB tinha aumentado 6 vezes. O jornalismo mudou muito e a gente segue falando muitas vezes do jornalismo como aquele das redações dos grandes jornais, mas a verdade é que essas redações estão cada vez mais enxutas. Isso significa que muitos jornalistas passaram a criar seus próprios veículos, tanto como forma de ter um emprego, né, e conseguir pagar os boletos, quanto por acreditarem realmente que o jornalismo em uma grande redação não atende às necessidades da sociedade. No começo era uma coisa muito elitizada, que a gente só encontrava unidades investigativas em redações muito grandes, Globo, Folha, revistas semanais que podiam se dar o trabalho disso, porque faziam um jornalismo mais investigativo, mais aprofundado, porque não precisavam dar o noticiário do dia a dia. Mas com a revolução digital, o processo se inverteu, porque todo mundo queria dar antes, né? As redações digitais, a primeira leva de redações digitais era quem ia dar primeiro naquela notícia, não importa quão bem ou quão mal você ia dar aquela história. Dar primeiro era o mais importante. Durante um bom período, a gente regrediu, né? As matérias ficaram mais curtas e piores em quantidade de informação e densidade informativa, né? A minha gestão ela foi marcada por 2 problemas, 2 obstáculos: a pandemia de Covid-19 e o governo Bolsonaro. A gente tinha vários planos na chapa de projetos para implementar, mas no fim das contas a gente acabou lidando muito com casos de agressões a jornalistas, né, e inventando estratégias para que a Abrage pudesse apoiar repórteres que fossem atacados nas redes sociais ou até mesmo fisicamente. Então, a gente oferece, né, apoio jurídico nos casos de mídia independente que é levada ao judiciário por causa de alguma reportagem. Nós também entramos com uma ação direta de inconstitucionalidade, que foi, eu acho, um grande legado dessa gestão, porque pela primeira vez a Abrage foi reconhecida como uma parte que pode falar pelos jornalistas no STF. O STF aceitou a Abrage como uma representante dos jornalistas brasileiros. Procuramos atuar e sensibilizar as redações para que seguissem protocolos de segurança, né, apoiar projetos de jornalismo independentes, né, porque muitos dos repórteres que saíam das redações, eles criavam seus próprios jornais. Então a gente tem visto aí um grande crescimento nessa década toda de 2010, mas principalmente depois de 2015, muitas novas agências, né, tanto de checagem quanto agências de conteúdo, e a maioria delas é interessante porque elas são focadas em nichos específicos. Então a gente tem o Amazônia Real, por exemplo, que trata de assuntos ligados ao meio ambiente, né, povos indígenas dentro da Amazônia. A gente queria fazer um jornal com muita ética, mas sempre ouvindo, escutando as comunidades tradicionais e dos temas importantes da Amazônia, meio ambiente, a questão das desigualdades sociais que existem, as poluições dos rios, as grandes mineradoras, os impactos das hidrelétricas. Então a gente sabia que ia mexer com os poderes e a gente tinha que ser livre. Então, a partir daí, a gente também começou a pedir recursos aos leitores, mas o leitor brasileiro ainda não entende que a mídia independente precisa do apoio, precisa ser investida também pelo próprio leitor. O nosso trabalho foi ganhando visibilidade e a gente foi também ganhando reconhecimento dessas organizações que defendem a liberdade de imprensa. O nome Liberdade de Expressão está na configuração da própria associação. Então, a gente traz no nosso trabalho essa defesa muito grande ao trabalho dos jornalistas. Começamos a fazer essas formações, né, ensinando os indígenas jovens a utilizar celulares para fazer fotografia, desenvolver a produção de pequenos textos, a entender esse ambiente da internet, como a internet é importante para que eles possam colocar as suas próprias narrativas e defender o seu território. A produção de conteúdo pelas agências governamentais,
e que alguns jornais, por exemplo, de Manaus publicam na íntegra, né? Eu acho que isso é uma afronta à democracia, porque a gente não está fazendo com que a população tenha senso crítico, né? E esse tipo de conteúdo, tudo igual, todo mundo lendo a mesma notícia na mesma hora, isso interfere, sim, na opinião do leitor. E a gente precisa fazer com que esse leitor tenha consciência dos fatos que acontecem no Brasil e não só na Amazônia, e que eles tenham sua própria opinião sem ter a interferência do poder público. O jornalismo, ele faz a gente ter consciência de como é importante você ser cidadã e entender os problemas do país, mas também você valorizar muitas pessoas que são invisíveis. O jornalismo foi chamado a resolver um problema que ele não criou. Combater um problema que está amplificado pelas redes sociais. Então é um dilema muito grande. Você tem um modelo de negócios antigo sendo carcomido pela concorrência das empresas de tecnologia, e tem as empresas de tecnologia contribuindo, sem nenhuma intenção, mas de alguma maneira contribuindo para a disseminação do problema da desinformação. E quem é que resolve isso? O jornalismo. O jornalismo vai resolver como? Se ele não tem mais financiamento. Então, é um dilema que ainda não está solucionado, né? Como financiar o jornalismo de forma que ele possa fazer o que ele já fazia antes e ainda fazer mais agora para evitar a desinformação amplificada pela tecnologia. A gente está vivendo um momento em que o viés de confirmação acaba se sobrepondo aos conteúdos que podem ser checados, verificados, que é o conteúdo que a imprensa leva. A imprensa pode dizer, esta porta é marrom, e a pessoa vai continuar dizendo que ela é verde porque ela quer acreditar que essa porta é verde. Isso é muito complicado para o trabalho da imprensa, porque ele desconstrói os nossos preceitos. Esse dilema está complicando muito a atuação do jornalista. Por quê? Porque muitas vezes a justificativa é a imprensa deu um conteúdo, mas a pessoa soube pelo vizinho, pelo grupo de WhatsApp, de outra coisa, e prefere acreditar nessa informação e não na imprensa. Muitas pessoas que têm uma visão crítica ou uma desconfiança em relação às agências de checagem fazem uma abordagem na linha, quem determina o que é verdade, né? Na verdade, eu acho que o que a gente busca fazer com o jornalismo profissional não é tanto buscar a verdade, porque a verdade é meio que um conceito filosófico. A gente busca expor os fatos, né? E principalmente detectar as falsidades e o que é, muitas vezes, evidentemente, fraudulento. O jornalismo, ele pode e deve ser criticado. Só que o problema que a gente está vendo hoje é um problema maior. Eu acho que é um problema que vem de outra natureza. Você tem lideranças políticas, tá, que não querem uma imprensa no seu pé. Então, uma forma muito eficaz de inviabilizar essa imprensa é dizer que ela não presta, independentemente do que ela fale. A reportagem, ela segue valores primordiais do jornalismo. Uma reportagem deve ser obtida de forma legal, desinteressada, de boa fé, e em busca da verdade dos fatos. Numa reportagem, o jornalista deve buscar todas as versões de um fato. Se alguém é citado numa reportagem, esse ponto de vista deve ser contemplado naquela reportagem. A Abrage existe para fomentar, para valorizar, para incrementar um ambiente de exercício do jornalismo que se baseie nesses valores. Em valores que não são ideológicos, não são político-partidários. O bom jornalismo era uma espécie de consenso da sociedade, né? Não importava se você era de direita, se você era de esquerda, você reconhecia uma boa reportagem pelos fatos que aquela reportagem trazia, não é? E hoje não. Hoje a gente tem uma crise instaurada no país em que acho que a gente não tem consenso mais em torno de nada. Isso é muito ruim, isso dá um desânimo grande, porque dá uma impressão de que não importa a qualidade do jornalismo que você faça, é como se isso não importasse.
Quando eu fui presidente da Abrage, um grande desafio foi fazer uma espécie de mudança de rumo, porque nós fomos convidados a implantar um projeto que envolvia verificação e checagem durante o período eleitoral. E isso significava, ou significa, a Abrage de alguma maneira se envolver em produção editorial, coisa que nós nunca tínhamos feito antes. A gente acredita que é importante focar em coisas em que a gente pode mudar realidades. Como instituição, a gente não interfere no conteúdo de nenhum veículo de comunicação. Se a gente avançar nessa área, a gente pode dar munição para quem quer controlar o jornalismo. Então, a nossa área de atuação realmente é na retaguarda, sabe? O projeto Comprova, coordenado pela Abrage e que hoje tem mais de 40 veículos de todo o país, ele é um exemplo muito poderoso e muito positivo da força do jornalismo colaborativo. A gente consegue fazer com que um conteúdo possa ser checado por jornalistas que estão em lugares diferentes e que têm especialidades diferentes e que têm níveis de experiência profissional diferentes. E quando você coloca profissionais que vêm de diferentes veículos que são muito diferentes entre si, você dilui o possível viés que pode haver numa checagem. Então, se tem um veículo que é de uma determinada linha, você pode até ficar com o pé atrás, não, mas aquele veículo é dessa maneira e tal. Agora que se são 40, o viés se dilui. Então, o resultado final desse processo, ainda que seja um pouco lento, né, seja um processo mais lento do que uma checagem tradicional, eu considero que ele é muito mais rico justamente pelo fato de ser colaborativo. O projeto Comprova deveria ter sido de tiro curto, para durar 1 ano. E a gente, quando terminou, fizemos um balanço, todos os participantes consideraram que foi uma experiência muito positiva. Quando vimos, estávamos em meio à pandemia e o projeto Comprova foi muito importante para barrar ou reduzir a visibilidade de conteúdos enganosos que envolviam saúde pública. A imprensa erra, a imprensa não é perfeita, né? Mas ela não erra de propósito e esse é o ponto central. Neste trabalho que a gente está fazendo da Abrage agora, boa parte da nossa missão é mostrar a boa-fé da imprensa, mostrar as questões técnicas envolvidas na apuração, mostrar por que um fato, um texto, uma imagem calçada em argumentos e racionais deveria ter mais valor do que uma informação que não pode ser confirmada. Quando eu vejo hoje a morte do Dom, comparando com a morte do Tim, houve um retrocesso. Tanto o Tim quanto o Dom, eles foram baleados, o Tim foi torturado, teve o seu corpo esquartejado, o corpo, os restos foram queimados num buraco que se chama micro-ondas. Foi muito difícil a questão da identificação do DNA. No Dom foi a mesma coisa, ele foi perseguido, foi alvejado, teve seu corpo esquartejado, queimado, então a gente andou muitos passos para trás. Quando eu soube da morte do Dom, eu falei assim, não é possível que 20 anos depois essa cena se repita, né? A impunidade é esse combustível para que a violência continue e a violência vai num grau cada vez maior. O programa Tim Lopes, ele trata especificamente da questão dos jornalistas assassinados. Esse programa existe desde 2017. A realidade que a gente encontra nesses Brasis, que nem todo mundo conhece, é que a vida não vale nada. Você fazer jornalismo hoje, na periferia, no interior, na fronteira, ali na área da Amazônia, realmente para você chegar e dizer assim, cara, tem que aplaudir, porque é muito difícil. O que aconteceu com o Dom Philips, você coloca assim, os últimos casos que eu tenho apurado, são tiros, 2, 3 tiros, 9 tiros, foi pego de costas, estava chegando em casa, estava chegando na rádio. O Dom teve esse requinte de crueldade. O que eu tenho percorrido no Brasil
É muito preocupante que as autoridades não estejam fazendo o que deveriam estar fazendo e que os adversários desses jornalistas, desses comunicadores, se sintam muito cômodos, né, e tenham certeza da impunidade para fazer, para agredir e até para matar os jornalistas. Na hora que o programa Tim Lopes vai ao local, apura a morte, apura o que aquele jornalista, o comunicador, estava fazendo, qual era o trabalho que ele estava desenvolvendo, e que traz isso, né, à tona, que joga a luz nesse caso, a gente já está dando um recado claro, dizer assim, olha, não adianta matar o mensageiro, a mensagem vai continuar e nós vamos dizer o que ele estava fazendo e vamos dar continuidade a isso. Eu fico tentando imaginar os 20 anos seguintes, né? Então, como é que a gente vai estar daqui 20 anos? E me coloco um pouco da responsabilidade de começar esse processo dos próximos 20 anos, tornando a Abrage maior e mais ainda defensora do jornalismo. Eu sou de uma geração em que a gente aprendeu a ser competitivo. A gente concorria com os outros jornais, com as outras revistas e com os próprios colegas dentro da redação para quem ia dar a informação primeiro, né? E o que eu acho que a Abrage fez, entre muitas coisas que ela fez, mas uma mudança comportamental que ela provocou, foi mudar a maneira como o jornalismo era encarado pelos próprios jornalistas, deixou de ser uma coisa contra, passou a ser uma coisa junto. E um compartilhamento de informações que nunca tinha havido antes na profissão. Acho que, para mim, se a Abrage não tivesse feito mais nada, isso já teria sido uma revolução. Toda vez que eu me lembro da Abrage, eu faço parte do conselho, me dá muita alegria de poder ter ajudado e continuar a ajudar uma associação que faz tão bem para as instituições brasileiras, que se posiciona quando é necessário. A gente andou para trás, né, em relação à liberdade, em relação à democracia no Brasil. E o que eu acho é que o avanço é a Abrage existir. Porque imagina o contexto que a gente vive hoje se não existisse uma associação como a Abrage que fizesse esse papel da defesa do trabalho do jornalista. Eu vejo esse amadurecimento da Abrage também em relação a parcerias com outras organizações, né, que também trabalham, seja orçamento, seja investigação, transparência pública, verificação de informação. A Abrage se tornou, assim, uma grande escola complementar para a formação daqueles jornalistas que querem investir em investigação. Eu me arriscaria a dizer que nunca se produziu tanto jornalismo de qualidade no Brasil como se produz hoje, né? Se a gente observar todo o ecossistema e não só um ou outro veículo específico, mas no conjunto nós temos hoje uma variedade muito maior de vozes, uma variedade muito maior de enquadramentos, de perspectivas e muita reportagem investigativa de altíssima qualidade também sendo produzida. A Abrage nasceu da morte do Tim Lopes. Então eu vou citar o próprio caso do Tim Lopes. Os assassinos do Tim Lopes foram presos, foram julgados, foram condenados e foram para a cadeia. Mas se você pensar na morte do Bruno e do Dom, será que a repercussão do caso seria a mesma se somente um funcionário da FUNAI fosse assassinado? O fato de ter um jornalista ao lado dele, um jornalista estrangeiro, não provocou uma atenção maior da mídia nacional e internacional? E essa repercussão, essa cobertura que foi feita por jornalistas, ela não contribui para que a investigação aconteça de uma forma mais séria e de que o crime seja resolvido mais rápido e que não haja impunidade? Acho que a gente tem que continuar brigando, acho que a gente tem que avançar o tempo todo, jornalismo é resistência, a gente o tempo todo tem que resistir. E o tempo todo a gente tem que dizer para os caras, não adianta, a gente vai continuar brigando. E eu percebo hoje que, na verdade, essa é uma luta da vida inteira. Então, a Abrage, para os próximos 20 anos, para os próximos 40 anos, para os próximos 60 anos, ela vai continuar lidando com esse tipo de situação, com esse tipo de contexto em que o jornalismo é atacado. Ela tem a oportunidade de buscar novas estratégias para, no fim das contas, fazer a defesa do mesmo ideário, de um mesmo lugar de mundo, que é o lugar de mundo que era defendido pelos fundadores da Abrage. Eu acho que isso é algo que me dá um pouco de paz para pensar no futuro da Abrage. A Abrage tem a missão de fortalecer o jornalismo,
Primeiro, contar para as pessoas o quanto o jornalismo é importante na vida delas no dia a dia. Segundo, buscar estrutura, buscar formas de levar conhecimento, treinamento aos jornalistas. Terceiro, representar essa categoria em vários lugares para dizer, olha, olhem para a imprensa, porque fora do Brasil é muito comum a gente ver pessoas que não são ligadas à imprensa defendendo a imprensa. E hoje a gente está sendo atacado por todos os lados, né? Parece que só os jornalistas estão tentando dizer, olha, esse papel que a gente faz é importante para a sociedade. Então eu acho que a Abrage, como sociedade, como uma entidade representativa, né, como uma entidade de jornalistas, de profissionais, ela tem essa missão de dizer, olhe para o trabalho que o jornalista faz, porque ele faz diferença na sua vida.